Quero cumprimentar a todos os nossos queridos ouvintes aí desta rádio tão abençoada, Rádio Coité Gospel, aí em Conceição do Coité, na Bahia. Programa na direção do irmão Ed, este apresentador tão abençoado, comunicador tão abençoado, que por amor a gente, não é? E por consideração tem dado aí esta oportunidade ao pastor Walter Ramiro de, na sexta-feira, às 22h30, estar colocando aí as nossas mensagens para todos os nossos queridos irmãos e ouvintes aí desta rádio tão abençoada. Obrigado, irmão Ed, Deus te abençoe. Eu quero desejar uma boa noite na doce paz do Senhor Jesus para todos os ouvintes desta emissora abençoada e também para aqueles que ouvirem esta mensagem durante o dia, um bom dia na doce paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje eu tenho uma palavra para vocês, baseada em 1 Samuel, no capítulo 8, desculpe, irmãos. 1 Samuel, capítulo 8, do versículo 6 ao versículo 7, que está escrito assim: Porém, esta palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram: Dá-nos um rei, para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor, e disse o Senhor a Samuel: Ouve a voz do povo em tudo quanto te dizem, pois não tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre eles. Hoje eu quero falar de algo que acontece na vida de quase todas as pessoas. A ingratidão interrompe o favor de Deus. A gratidão o alcança. Baseado nesse texto de 1 Samuel, capítulos 8, versículos 6 e 7, a gente vai meditar com vocês um pouco. A rejeição é um ato de ingratidão. Muitas vezes desejamos o que os outros possuem, porém nem sempre o que as outras pessoas têm é melhor do que o que nós já alcançamos. Isso é uma realidade. Temos que estar felizes e gratos a Deus com tudo aquilo que Deus tem nos dado. Neste momento, o povo de Israel estava pedindo um rei para governá-los, pois todas as outras nações possuíam um rei e Israel ainda não. Era Deus quem os governava como rei, mas eles queriam alguém a quem pudessem ver, falar, mostrar para as outras nações. Aconteceu que, aos olhos do Senhor, eles o estavam desprezando. Que coisa tremenda, não é? O desejo incontrolado do homem de crescer, de querer mais, de ter o que não pode, de se comparar às outras pessoas, leva-o a agir com ingratidão. Um grande defeito do homem é esquecer-se daquele que um dia o ajudou, que o apoiou, protegeu e ensinou. Só os pastores sabem que isso aqui é uma realidade e muitas pessoas também têm essa experiência. Muitas vezes, quando crescemos um pouco ou ganhamos mais dinheiro, achamos que aquelas pessoas que nos ajudaram ou de alguma forma foram responsáveis pela nossa subida, já não são mais importantes e que a partir de agora já não precisamos mais delas. Que realidade! Tem muita gente que faz isso. Quando estão no fundo do poço, elas recorrem ao pastor, ao seu líder, alguém que é próximo dela, como amigo ou amiga, pede socorro, e aí as pessoas muitas vezes
se sacrificam, até muitas vezes consagram, jejum, suas vidas por essas pessoas. Mais propriamente, o homem de Deus, aqueles que pregam a palavra de Deus, que está sempre em contato com as pessoas. E elas, quando estão numa boa, estão bem, simplesmente elas esquecem daqueles que um dia Deus as colocou no seu caminho. Veja bem, você pode se tornar maior que seus pais e professores, ou ainda maior que seus pastores e líderes, mas isso, veja bem, não lhe dá o direito de rejeitá-los ou desprezá-los. Nunca exclua da sua vida aqueles que, de alguma maneira, lhe deram a mão e contribuíram para o seu crescimento, certo? Não deve esquecer, porque se esquecer, isso se chama ingratidão. Você não precisa desprezar alguém para se relacionar com outras pessoas. Não há como saber se lá na frente este alguém voltará a ser usado para lhe abençoar e novamente estender a mão para você. Isso é experiência minha. Quantas vezes que eu ajudei pessoas como pastor no fundo do poço, Deus as abençoou poderosamente e essas não foram ingratas. Lá no futuro, elas acabaram abençoando o meu pastoreio. Infelizmente, isso acontece muito no relacionamento com Deus. As pessoas se aproximam dele cheias de problemas, crises, doentes, sem esperança e com todo tipo de dificuldades. Então nosso Deus, que é misericordioso, amoroso, bondoso, benigno, começa a colocar essas vidas em ordem, as abençoa com salvação, veja bem, traz libertação, traz cura e restaura as áreas destruídas. Porém, no momento em que começa a andar com as suas próprias pernas, esquecem de onde surgiu o seu socorro no momento da angústia. Conforme Davi escreveu no Salmo 46, versículo 1, 2 e 3, Deus é o nosso refúgio e fortaleza e socorro bem presente na angústia. Tem pessoas que esquecem. Veja bem, esse tipo de pessoa costuma abandonar a igreja, é uma realidade, seus líderes, é uma realidade, quem orou por elas ou ela, é uma realidade. Costuma também usar a desculpa de dizer que não abandonaram a Deus, apenas não estão felizes naquele lugar e seguirão seus próprios caminhos. Que verdade incontestável. A Bíblia diz que se você não é capaz de amar o irmão que consegue enxergar naturalmente, como poderá amar a Deus? Se ao menos poder vê-lo. A ingratidão interrompe o favor do rei, já a gratidão é a expressão do princípio da honra. 1 Samuel capítulo 2, versículo 30. Aos que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão desmerecidos. Nunca se esqueça que todo pai sabe bem como fazer coisas muito boas para seus filhos, mas no momento da ingratidão, também sabe como parar estas demonstrações. Assim também é com o Pai eterno em sua vida. Salmo 37, versículo 4. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Versículo para você, meu irmão, minha irmã, para você ouvinte que está ouvindo esta palavra. Versículo para você ler. Salmo 100, versículo 3 e 4. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele que nos fez, e não a nós mesmos. Somos povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com gratidão e em seus átrios com louvor. Louvai-o e bendizei
o seu santo nome. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu quero, Senhor, pedir a tua bênção a favor de todos os ouvintes deste programa, ó Deus, tão abençoado por essa emissora, Rádio Coité Gospel, este programa apresentado pelo teu servo, o irmão Ed, que tem dado esta oportunidade para que eu, como pastor desta comunidade Batista Bom Pastor de Londrina, possa, meu Deus, estar pregando a tua palavra e orando por todos os ouvintes que estiverem em sintonia conosco neste horário. Que as tuas mãos poderosas venham operar sinais, prodígios, maravilhas, que o Senhor venha fazer coisas tremendas, curar o doente, entrar com solução naquele problema complicado, salvar aquele que está perdido, tirar esta angústia, essa tristeza do coração desta pessoa, Pai. Que o Senhor venha trazer restauração nesta família, na vida desta criança, deste jovem, deste adulto e desta pessoa de idade mais avançada. Eu os abençoo, eu profetizo todas as sortes de bênçãos sobre cada um deles e sobre todos os meus irmãos que me acompanham da Igreja Comunidade Batista Bom Pastor. Eu os abençoo, Pai, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. E que Deus os abençoe e dê uma noite de sono tranquila para cada um dos ouvintes desta emissora maravilhosa, e também que Deus abençoe a vida de todos os membros da comunidade Batista Bom Pastor aqui de Londrina. É o que eu rogo, é o que eu peço. Em nome de Jesus. Amém.